Isabel dos Santos toma posse nesta segunda-feira, enquanto um grupo de juristas se prepara para na quinta-feira protestar a sua nomeação junto do Tribunal Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Em entrevista exclusiva à LAC, o jurista David Mendes considera que todos os atos administrativos de José Eduardo dos Santos, enquanto chefe do governo, são passíveis de impugnação se violarem o princípio da imparcialidade e da isenção. É um cargo muito importante, porque é um cargo que tem a ver com a maior fonte da riqueza do país. Não pode ser entregue a uma pessoa pelo facto de ser filha do presidente e ser o próprio presidente a assinar o decreto que a nomeia. Devia se sentir impedido. Até podemos avançar a probabilidade dela ter as competências, mas o presidente deveria se considerar impedido, porque a sua filha teria interesse naquele posto. Um outro filho do presidente tem uma outra pasta super importante, que é o Fundo Soberano. Não pode ser normal que um filho tenha o Fundo Soberano e outro tenha a fonte do dinheiro do Fundo Soberano. Em declarações à RNA, o deputado do MPLA, João Pinto, defende por seu lado que a nomeação de Isabel dos Santos filha por parte do Presidente da República pai não é uma ação isolada no mundo. Para João Pinto, a decisão de dos Santos faz parte da sua visão estratégica que visa promover o mérito da empresária angolana pela sua trajetória empresarial. Mas não é a primeira vez na história que o presidente Eduardo dos Santos toma decisões que resultam na sua visão a longo prazo ou sobre a situação econômica ou política ou de segurança. O que nós temos de compreender nessas situações não é tanto o plano da legalidade. Há aqui questões de natureza estratégica. A situação é que se encontra a Sonangol. Quem for nomeado para lá ou tem de ter um poder econômico, uma autoridade moral perante os outros concorrentes ou aqueles que detêm capitais que lá estão ou que já lá estiveram ou que podem obstaculizar a gestão. Ora, a engenheira Isabel dos Santos é alguém que tem um currículo empresarial raro, reconhecido internacionalmente. Não é um problema de discriminação, não é um problema de legalidade, mas é uma questão de mérito. Para o jurista David Mendes, a nomeação de Isabel dos Santos viola a lei da probidade pública e adianta mesmo que, se o Tribunal Supremo não se pronunciar, o grupo de juristas vai protestar junto do Tribunal Constitucional. É um teste de fogo e será muito bom, porque todos nós vamos ganhar. Porque a sociedade vai ter, a partir de quinta-feira, os olhos sobre o Tribunal Supremo. Vão querer saber qual vai ser a reação do Tribunal Supremo. Vão ter os olhos sobre a Procuradoria-Geral da República, porque a lei da probidade pública diz que faz-se a participação à Procuradoria e a Procuradoria é obrigada a investigar. Há crime, não há crime. Isso compete à Procuradoria determinar. Para que não se lese interesses gerais do Estado, entramos com a tal ação, noutros termos jurídicos, chama-se de uma providência cautelar, para que suspenda esse ato. Se, eventualmente, o Tribunal Supremo indeferir, não decidir favoravelmente, ainda temos o recurso para o Tribunal Constitucional. Também se viola uma norma constitucional, o princípio da igualdade entre os cidadãos. A partir do momento que o presidente não coloca cidadãos iguais, nas mesmas circunstâncias, a concorrerem para o mesmo cargo, aí já viola o princípio da igualdade entre os cidadãos. Já o deputado João Pinto descarta haver violação da lei da probidade pública. Para o deputado, não está em causa a legalidade do ato de nomeação, mas a estratégia inquestionável de José Eduardo dos Santos. As escolhas públicas têm os seus riscos. O presidente também tomou medidas, orientou, criou instituições que são geridas por pessoas que muitas não tinham sequer confiança ou experiência ou currículo profissional e nomeou-as. Estaria a ferir a lei da probidade se fosse para beneficiar uma cidadã que não tem requisitos para ocupar. Não é a situação. Curiosamente, é a pessoa com maior capital e com uma empresa privada que mais emprega os angolanos. Estaria a ferir a lei da probidade se fosse nomear alguém com 25 anos ou 23 anos, que não tem experiência, que não tem recursos para uma empresa que tem tanto patrimônio ou que tanto influencia a nossa empresa. Agora, hoje vamos olhar essas questões como no plano estratégico. O presidente tomou uma decisão de risco, tomando em conta a situação econômica que o país vive,
que, colocando alguém na Sonangol, que tem recursos, mas temos que assumir e reconhecer que decisões como essas são decisões estratégicas que geram polêmica, mas o Presidente da República já nos mostrou ao longo da história, tomou decisões que durante muito tempo algumas correntes do partido, algumas correntes da sociedade, como por exemplo fazer a guerra para fazer a paz, foi também uma decisão de risco. Para o lado de David Mendes, há evidências irrefutáveis e garantia de Isabel dos Santos ser obrigada a não poder exercer a função de PCA na Sonangol. O Conselho de Administração das empresas públicas são nomeadas por 4 anos e, pelo que sabemos, esse Conselho de Administração da Sonangol ainda estava vigente. Houve algum processo disciplinar? As pessoas foram exoneradas sem cumprir o seu mandato. Por quê? É preciso que haja uma explicação. Queremos ver se desse decreto tem esta explicação. Dos estatutos da Sonangol, não encontramos essa figura que foi criada agora. Será que há um novo estatuto da Sonangol? Foi aprovado um novo estatuto? Também vamos constatar. Como a lei nos permite, o direito à informação, iremos à Sonangol pedir a documentação básica que a Sonangol tenha em sua posse, para a partir daí nós podermos tirar as nossas ilações. O facto do Presidente da República ser o responsável da nomeação do Procurador-Geral da República e mesmo dos juízes do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional, vocês acreditam que pode haver imparcialidade nesse vosso protesto? Vamos acreditar porque começamos a levantar o problema da moral pública. Amanhã vão ter vergonha dos atos que não praticaram. A empresária Isabel dos Santos toma posse nesta segunda-feira como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, enquanto um grupo de juristas angolanos se prepara para protestar e acreditam mesmo que José Eduardo dos Santos vai ser obrigado a recuar a sua decisão. A reportagem LAC é com o Carlos Alberto.